Imagine por um instante que tudo o que você precisa para transformar sua vida está dentro da sua própria mente. Napoleon Hill acreditava nisso com uma convicção quase religiosa. Ele não dizia apenas para ter fé no sentido religioso tradicional, mas fé como uma força mental capaz de construir riqueza, saúde e felicidade. Essa fé não nasce do nada, ela é alimentada pela autoconfiança que precisa ser desenvolvida todos os dias, em cada pensamento e ação. É como um músculo invisível que cresce conforme você o exercita. Para Hill, fé e autoconfiança não são meras palavras bonitas, mas ferramentas práticas para moldar a realidade. A maioria das pessoas não percebe que está sendo sabotada pelos próprios pensamentos. Elas duvidam de si mesmas, alimentam o medo e a insegurança e acabam atraindo para a vida aquilo que mais temem. Hill ensinava que, para mudar o que recebemos da vida, precisamos antes mudar o que pensamos sobre nós mesmos. Isso começa ao substituir crenças negativas por afirmações positivas, repetidas diariamente, até que se tornem parte do subconsciente. Ele acreditava que o subconsciente age como um solo fértil. Tudo o que plantamos ali, cedo ou tarde, floresce na forma de resultados concretos. Esse processo exige disciplina. Não basta pensar positivo uma vez ou outra. É preciso criar o hábito de vigiar os próprios pensamentos, corrigir a rota sempre que surgir uma dúvida ou sentimento de fracasso. Hill afirmava que pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca sentem medo ou insegurança, mas aquelas que aprenderam a controlar essas emoções sem permitir que dominem suas ações. É aqui que entra a autoconfiança. Ela não significa ausência de medo, mas a decisão consciente de seguir em frente apesar dele. A construção da autoconfiança começa pelo autoconhecimento. Precisamos identificar quais são as crenças que nos limitam, de onde elas vieram e como influenciam nosso comportamento. Muitas vezes, herdamos medos e inseguranças que não são nossos, mas de familiares, amigos ou até de experiências passadas que já não têm mais força, a não ser porque ainda acreditamos nelas. Hill ensinava que devemos questionar essas crenças, analisá-las com frieza e decidir conscientemente o que queremos manter e o que precisamos descartar. Fé, nesse contexto, não é algo que surge de repente. É construída pela repetição de pensamentos e imagens mentais que reforçam a ideia de que somos capazes. Hill recomendava escrever um objetivo claro, ler esse objetivo em voz alta todos os dias, de preferência ao acordar e antes de dormir, visualizando como seria alcançá-lo. Esse exercício aparentemente simples tem um poder imenso porque trabalha diretamente com o subconsciente, que não distingue entre realidade e imaginação. Quanto mais vívida for a imagem mental do sucesso, mais o subconsciente irá buscar caminhos para realizá-la. Além disso, Hill afirmava que precisamos agir como se já fôssemos a pessoa que desejamos nos tornar. Isso não é fingimento, é uma forma de programar a mente para aceitar essa nova identidade como verdadeira. Se queremos ser confiantes, precisamos nos comportar com confiança, falar com firmeza, olhar nos olhos, manter a postura ereta. Aos poucos, essas atitudes externas moldam também nosso interior, criando uma espécie de ciclo virtuoso entre pensamento, ação e resultado. Outro ponto central no ensinamento de Hill é que a fé só se fortalece quando associada a um desejo ardente. Não basta querer algo de maneira vaga. É preciso querer com intensidade, com clareza e emoção. A mente responde muito mais à emoção do que à razão. Por isso, ao visualizar o objetivo, devemos sentir a alegria, a gratidão e a excitação que teríamos ao alcançá-lo. Essa carga emocional transforma um simples pensamento em uma crença poderosa. Hill também falava sobre o poder das palavras. O que dizemos para nós mesmos molda diretamente o que acreditamos ser possível.
Se repetimos frases como não consigo ou não mereço, nosso subconsciente aceita isso como verdade. Em vez disso, devemos substituir por afirmações como sou capaz, mereço prosperidade, tenho tudo o que preciso para vencer. Com o tempo, essas frases deixam de parecer mentiras e passam a ser percebidas como realidade. É importante lembrar que tudo isso não elimina as dificuldades. Hill nunca prometeu que ter fé e autoconfiança evitaria problemas, mas garantiu que essas qualidades nos dão força para superá-los. É como atravessar uma tempestade com um barco firme. O mar continua agitado, mas não afundamos porque sabemos controlar o leme. Essa convicção faz toda a diferença entre desistir diante do primeiro obstáculo ou persistir até encontrar uma solução. À medida que cultivamos fé e autoconfiança, começamos a perceber mudanças sutis no nosso dia a dia. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a surgir com mais clareza. Isso não acontece por acaso, mas porque nossa mente passa a filtrar melhor as informações, focando no que está alinhado com nosso objetivo. É como se tirássemos uma venda dos olhos e víssemos caminhos que sempre estiveram ali. Napoleon Hill chamava isso de a mente consciente dando ordens ao subconsciente, criando uma ponte entre desejo e realização. Muitos duvidam desse poder porque esperam resultados imediatos. Mas Hill alertava: o sucesso não vem da noite para o dia. Ele é resultado de um processo contínuo de preparação, aprendizado e ação. Ter fé não significa esperar que tudo aconteça sozinho. Significa agir com a convicção de que nossos esforços terão resultado, mesmo que não saibamos exatamente quando ou como. Hill observou que as pessoas mais ricas e influentes não eram necessariamente as mais inteligentes ou com melhor formação. O que as diferenciava era uma fé inabalável em seus objetivos e a coragem de agir, mesmo quando todos ao redor duvidavam. Essa coragem nasce da autoconfiança construída diariamente. É como subir uma escada. Cada degrau representa uma pequena vitória sobre o medo e a dúvida. Outro aspecto essencial é cercar-se de pessoas que compartilham valores e crenças semelhantes. Hill defendia a criação de um mastermind, um grupo de apoio que reforça nossa fé e nos lembra, nos momentos difíceis, do porquê começamos. Quando estamos sozinhos, é mais fácil ceder ao desânimo. Em grupo, encontramos força para seguir em frente. Para manter essa chama acesa, Hill sugeria alimentar a mente com pensamentos positivos, leituras edificantes e a prática da gratidão. Ele dizia que a mente é como um jardim. Se não plantarmos flores, as ervas daninhas crescem sozinhas. Da mesma forma, se não cuidarmos dos pensamentos, o medo, a dúvida e o pessimismo ocupam todo o espaço. Outro ponto que muitos esquecem é que a fé precisa ser acompanhada de ação. Pensar positivo sem agir é como querer colher sem plantar. Hill insistia que devemos transformar cada pensamento em um passo concreto, por menor que seja. Essas pequenas ações, somadas ao longo do tempo, criam resultados extraordinários. É a persistência que transforma ideias em realidade. Hill também destacava que devemos aprender com os fracassos. Ele acreditava que cada derrota temporária traz consigo uma lição ou oportunidade. A diferença entre quem vence e quem desiste está na capacidade de ver além do fracasso imediato, perguntando-se: o que posso aprender com isso? Essa atitude fortalece a fé, porque transforma obstáculos em degraus para subir ainda mais alto. Muitas vezes, limitamos nossa visão de sucesso ao dinheiro. Hill não negava a importância da prosperidade financeira, mas lembrava que ela deve ser consequência de um propósito maior. Quando trabalhamos apenas pelo dinheiro, perdemos a motivação nos momentos difíceis. Mas quando temos uma missão que nos inspira, encontramos forças mesmo
quando tudo parece dar errado. A fé também ajuda a lidar com críticas e julgamentos. Quem busca crescer, inevitavelmente enfrenta resistência, seja de pessoas próximas ou da sociedade. Hill ensinava que devemos ouvir as críticas com atenção, filtrar o que pode ser útil e descartar o que apenas tenta nos desanimar. Essa seletividade protege nossa autoconfiança e mantém o foco no que realmente importa. Para Hill, enriquecer não é apenas acumular bens, mas expandir quem somos. É desenvolver habilidades, cultivar relacionamentos saudáveis, manter a saúde mental e física. A verdadeira riqueza é construída de dentro para fora. Começa na mente, passa pelo coração e se manifesta nas ações. A base de tudo isso continua sendo a mesma: fé e autoconfiança. Elas são as raízes que sustentam qualquer projeto grandioso. Sem elas, mesmo as melhores oportunidades se perdem. Com elas, até as situações mais adversas podem se transformar em sucesso. Compreender isso é apenas o primeiro passo. O próximo é colocar em prática. Hill recomendava começar por escrever um objetivo principal, detalhando quanto queremos alcançar, em quanto tempo e qual plano pretendemos seguir. Esse objetivo deve ser lido todos os dias, alimentado com emoção e convicção. Com o tempo, torna-se tão familiar que passa a guiar nossas escolhas quase sem percebermos. Outro exercício poderoso é o uso de afirmações positivas, repetidas diariamente. Não se trata de repetir frases vazias, mas de dizer palavras que realmente nos conectem ao que desejamos ser. É importante sentir verdade no que dizemos, mesmo que no início pareça forçado. Com a repetição, essas palavras encontram eco no subconsciente e começam a moldar pensamentos e comportamentos. Hill também recomendava revisar periodicamente nossos resultados, avaliando o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Essa prática mantém o foco vivo e evita que voltemos aos antigos padrões de dúvida e medo. É como recalibrar uma bússola para garantir que continuamos seguindo na direção certa. Manter o corpo saudável é outra parte do processo. Hill acreditava que mente e corpo estão profundamente conectados. Uma alimentação equilibrada, atividade física e descanso adequado ajudam a manter a clareza mental e a energia necessárias para perseguir grandes objetivos. Por fim, é preciso lembrar que cada um de nós tem dentro de si a semente da grandeza. A diferença entre quem alcança resultados extraordinários e quem vive reclamando da sorte está em como usamos essa semente. Cultivar fé e autoconfiança é como regar e proteger essa semente todos os dias, até que ela floresça e dê frutos. Napoleon Hill nos convida a enxergar a fé não como algo distante, mas como uma força que podemos desenvolver. Ele mostra que enriquecer não depende apenas de circunstâncias externas, mas principalmente daquilo que carregamos por dentro: pensamentos, crenças, emoções e atitudes. É essa riqueza interna que constrói a riqueza externa. Quando entendemos isso, paramos de esperar que as coisas mudem sozinhas e assumimos a responsabilidade pela própria vida. Descobrimos que temos mais controle do que imaginávamos e que cada pensamento pode ser um tijolo na construção do nosso futuro. Essa consciência nos liberta e nos dá poder. A jornada não será sempre fácil. Haverá momentos de dúvida, queda e desânimo. Mas quem constrói uma fé verdadeira sabe que esses momentos fazem parte do caminho. Eles não são sinais de fracasso, mas oportunidades de fortalecer ainda mais a confiança em si mesmo. No fim, a grande lição de Napoleon Hill é que todos podem enriquecer, desde que cultivem dentro de si as raízes certas. A fé e a autoconfiança não são privilégios de poucos, mas escolhas que cada um pode fazer. Cabe a nós decidir o que plantaremos na nossa mente, pois será isso que colheremos na nossa vida.
Essa é a chave que abre portas, transforma sonhos em realidade e permite que qualquer pessoa, não importa de onde venha, alcance uma vida mais próspera, feliz e significativa. Porque, como Hill dizia, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar.